Hoje a gente vai falar daquela nulidade por negativa de prestação jurisdicional, que às vezes é o único socorro que o advogado tem para salvar o seu recurso de revista aí, né? Então, o assunto hoje é esse que está aqui, ó, pipocando na tela, fazendo esse movimento aí, para todo mundo ver que é preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Que nomão grande, né? Pois é, esse nomão grande, ele representa o terceiro capítulo. Boa noite, Adriana Cláudia. É isso, né? Esse capítulo é o terceiro capítulo mais veiculado em todos os recursos no Tribunal Superior do Trabalho. Eu diria que como capítulo único é quase uníssono. Eudivan, muito boa noite. Falando aqui de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, que é o terceiro capítulo mais veiculado em todos os recursos de revista direcionados hoje ao Tribunal Superior do Trabalho. E é um capítulo que bota medo aí muito advogado e, por que não falar, né? É bom a gente falar isso também. E muito assessor lá no Tribunal Superior do Trabalho em razão da complexidade, às vezes, envolvida na matéria. Por quê? Porque na nulidade por negativa de prestação judicional, primeiro vamos falar que raio que é esse nomão grande, né? É a preliminar que é levantada ali no recurso, normalmente no recurso de revista, há essa possibilidade também lá no recurso ordinário e até no recurso de embargos SDI, apesar de que agora, como campo de divergência, é praticamente impossível. Mas, enfim, é uma preliminar que é aberta em sede de recurso para pedir a nulidade da decisão objeto daquele recurso por negativa de prestação jurisdicional. E o que seria uma negativa de prestação jurisdicional? Ora, todos nós estudamos na faculdade que o Estado não há opção, né? Ele tem que entregar a tutela jurisdicional, ele detém o monopólio por meio do juiz da entrega da prestação jurisdicional. E aí o Edvan está falando que o tema é importantíssimo, os tribunais amam, os tribunais não enfrentam a matéria mesmo ao pôr de exatamente, Edvan. Às vezes isso acontece. Hoje mesmo eu fiz uma proposta lá de acolher a negativa de prestação jurisdicional, porque o tribunal não confirma um fato. Ele até examina a questão em mérito, ainda que fosse comprovado, mas não fala se ficou comprovado ou não, e eu fiquei na dúvida. Na dúvida, eu teria que aplicar 126 lá no mérito. Então, essa preliminar, gente, essa é levantada contra as decisões ali no recurso, pedindo a nulidade em razão da ausência de manifestação de alguma questão ali no processo que não foi objeto de análise pelo juízo recorrido, digamos assim, né? Então, vamos imaginar aqui, ficando aqui no recurso de revista, que é o nosso carro-chefe, curso aqui em cima. Quem quiser acessar é tstdescomplicado.com.br, lá a gente fala assim em aulas extensas sobre essa preliminar. Então, no caso do recurso de revista, ela às vezes é o único remédio cabível ali para o advogado que quer discutir uma matéria, porque o Tribunal Superior do Trabalho, por vedação da súmula 126 do TST, não pode proceder à análise de prova que está juntada aos autos. Então vamos imaginar que o senhor tenha juntado ali controles de ponto válidos, devidamente ali com os horários variáveis, ou seja, está tudo certo. Então que o preposto da reclamada, e aí o senhor já advogando pelo reclamante, tenha admitido algum fato que o senhor queira veicular ali no seu recurso, né? O Tribunal Regional do Trabalho examina aquela questão, mas não se manifesta sobre aquele elemento de prova em específico. E aí, o TST, por não poder proceder essa análise dessa prova, ele acaba inviabilizando ali, por conta dessa ausência de manifestação do Tribunal Regional do Trabalho, acaba se inviabilizando ali a atuação da parte no Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que o TST não pode proceder a essa análise dessa prova. Então, se esse fato não estiver registrado no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, aí a parte deve veicular essa preliminar para que se anule a decisão prolatada em embargos de declaração, nunca o acórdão principal, e eu vou explicar isso daqui a pouco por quê. E o TST determina, ele manda com que o Tribunal Regional do Trabalho se manifeste especificamente em relação àquele aspecto que não foi objeto ali de análise quando da oposição dos embargos de declaração. O problema é que o recurso de revista é um recurso muito técnico. Ele envolve ali o preenchimento de uma série de requisitos
que, se não atendidos pelo advogado, inviabilizam ali a própria atuação do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o TST nem chega ao ponto de dizer se houve ou se não houve ali a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, tá? Então, para que o Tribunal Superior do Trabalho diga, olha, o Tribunal Regional do Trabalho entregou devidamente a tutela jurisdicional ou não entregou, vou anular essa decisão, vou determinar o retorno para que profira uma outra decisão, aí sim, devidamente fundamentada, é preciso que o advogado atenda ali a alguns requisitos. A gente vai tentar falar um pouquinho aqui deles hoje, de maneira bem resumida, porque não dá muito para falar isso numa live, seria uma aula muito densa, e aqui não é exatamente o local adequado para tratar de questões tão densas assim. Mas a gente vai tentar passar aqui, o senhor que está entrando aí, quiser acompanhar até o final, tenho certeza que vai ter uma noção interessante sobre essa preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Então, o que eu falei? O TST não procede à análise de fatos e provas. É necessário, para que o TST dê um novo enquadramento jurídico, ou possível novo enquadramento jurídico, que todos os elementos de fato estejam registrados no acórdão regional de maneira textual, porque o TST não pode ir lá do caderno processual consultar uma folha de ponto, um livro de empregados, não pode consultar ali uma norma coletiva. Então é necessário que o tribunal registre ali todos os fatos. Engraçado, né? Até lei local a gente aplica aí a súmula 126, justamente porque são equiparados a regulamento empresarial e também porque a legislação local deve ser provada, né? Ela não é um fato ali que dispensa a produção da prova em relação ao seu teor. Mas, enfim, a súmula 126 veda isso, e uma vez que o Tribunal Regional do Trabalho não registra os fatos, acaba inviabilizando o exame no TST. O que faz o advogado? Ele suscitou uma questão ali, ele falou assim, ó, vamos imaginar aqui que haja um pedido de intervalo intrajornada. Estou fazendo uma série lá no perfil sobre o ônus da prova. De quem que é o ônus de comprovar cada alegação. Então, eu vou fazer um post depois sobre o intervalo intrajornada e vou colocar lá o seguinte, olha, o intervalo intrajornada, a ausência de fruição integral do intervalo intrajornada, tem que ser comprovada pelo empregado. A regra da distribuição do ônus da prova é que o empregado comprove ali que não usufruía de 1 hora de intervalo ou de 2 horas, se for contratual, né, ou dos 15 minutos, se a jornada dele era de 6 horas ou menos, enfim. O encargo de comprovar é do reclamante. Chega o Tribunal Regional do Trabalho e diz, olha, o reclamante não comprovou que não usufruía do intervalo intrajornada, a razão pela qual mantém a sentença que indeferiu o pagamento do intervalo intrajornada. Vou tentando lembrar aqui os exemplos ao vivo, tá, gente? Muito bem. O senhor advogado do reclamante vem e fala, não, mas a reclamada não juntou os controles de ponto, e ela tinha que juntar os controles de ponto, porque tem mais de 10 empregados, ou mais de 20 agora depois dessa nova alteração, e, portanto, não havendo a juntada dos controles de ponto, não há, consequentemente, a pré-assinalação do intervalo entre a jornada, e esse ônus ele é deslocado para a reclamada. Então é um aspecto fático de extrema relevância para a solução da controvérsia, eu saber no TST se a reclamada juntou os controles de ponto e se juntou, se lá tem aí a chamada pré-assinalação dos horários de intervalo. Tá? Porque uma vez que não há essa pré-assinalação dos intervalos, há uma presunção de que os intervalos não eram devidamente concedidos e o ônus se desloca para a reclamada. Essa é a questão que se põe. E o que a parte tem que fazer? Primeiro, opor os embargos de declaração. Então, esse é o primeiro requisito dos 5. Lá no curso eu falo, são 5 requisitos cumulativos. O primeiro deles, opor os embargos de declaração. Por quê? Eu vou colocar o material aqui, que tem a súmula 184, é bom que a gente faz a leitura dela. Deixa eu só ver se está aparecendo. Está aparecendo. Que diz a súmula 184 do Tribunal Superior do Trabalho, que ocorre preclusão se não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão apontada em recurso de revista ou de embargos. Então o senhor vem lá no recurso de revista, eu acho que dá para ler, bom, eu estou conseguindo ler aqui. O senhor vem lá, interpõe o recurso de revista e quer discutir, olha, o tribunal foi omisso porque não registrou se havia ou se não havia, aliás, não se manifestou quanto à minha alegação de que não houve juntada de controles de ponto com pré-assinalação dos horários do intervalo intrajornada. E aí eu vou lá, eu olho, primeira coisa, a parte não transcreveu os embargos de declaração. Né? Por que não transcreveu? Porque não opôs. Né?
A gente vai até chegar na hipótese depois de que opôs os embargos de declaração, mas não transcreveu. Mas, enfim. O primeiro requisito é que se opõe os embargos de declaração. Por quê? Que a condição, a oposição de embargos de declaração, para que se declare a nulidade do acordo no Tribunal Regional do Trabalho. Porque a eventual omissão, quando da análise do recurso ordinário, não comporta erro de procedimento. Comporta, quando muito, omissão no julgamento do recurso ordinário, comporta, quando muito, um erro de julgamento. Ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho examinou a questão, não se manifestou em relação à não existência dos controles de ponto, contendo a pré-assinalação nos autos, que deslocaria o encargo de comprovar a correta fruição do intervalo entre a jornada para a reclamada, e até então o que eu tenho? Um erro de julgamento. O Tribunal Regional do Trabalho não aplicou devidamente ali as regras de distribuição do ônus da prova. Até aí eu só tenho um erro de julgamento. Eu só tenho um erro de procedimento e nulidade a gente só declara no processo do trabalho quando há erro de procedimento e não de julgamento, quando o Tribunal Regional do Trabalho, instado por meio dos embargos de declaração, não responde à questão que foi devidamente suscitada ali, ou no recurso ordinário, ou já desde da petição inicial, ou na contestação, porque o recurso ordinário ele tem esse efeito devolutivo em profundidade. Então ele obriga o Tribunal Regional do Trabalho a examinar todo o acervo, ainda que não tenha sido objeto específico aquela alegação, só o capítulo, tá? O capítulo tem que ser no recurso ordinário, mas isso também é questão para outra aula. Enfim, uma vez que o Tribunal Regional do Trabalho não se manifesta depois de opostos embargos de declaração, aí sim surge o erro de procedimento. E aí sim aquele acórdão já é passível de ser declarado nulo. E qual o acórdão? O acórdão dos embargos de declaração. Você pode ver que, pode pegar todas as decisões do TST que deram nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Só se declara nulo o acórdão dos embargos de declaração, total ou parcialmente. Tá? Então, o que a gente anula? O acórdão dos embargos de declaração. Manda para o Tribunal Regional do Trabalho para quê? Para que ele se manifeste em relação à alegação não do recurso ordinário, não da petição inicial, não da contestação, não das contrarrazões, mas dos embargos de declaração. Porque não adianta ter alegado isso lá atrás se isso não for objeto dos embargos de declaração. Então, essa é a matéria da súmula 184 do TST. Então, o primeiro requisito, anota aí, você que está anotando, é a oposição dos embargos de declaração como condição para que se anule uma decisão prolatada ali pelo Tribunal Regional do Trabalho. Primeira condição. Qual o segundo requisito? E ele se desdobra em alguns outros, e tem um que não é previsto em lei, tem um que não é previsto no artigo 896, e esse é o perigo, que o advogado esbarra porque não está lá. E qual é o segundo requisito? A necessidade, bom, de quem é o encargo de comprovar o pré-questionamento das matérias? É da parte. Artigo 896, parágrafo 1º-A, é ônus da parte sob pena de não conhecimento. Inciso 1, 2, 3 e agora o 4. No caso da negativa, da nulidade por negativa de prestação judicial, tá vendo? Tanto que é difícil a gente se embanana. É necessário que a parte comprove, fala assim, olha, TST, olha aqui, teve nulidade. Primeiro, eu provoquei o Tribunal Regional do Trabalho, está aqui a minha petição de embargo de declaração. E é a transcrição textual. Então, a primeira coisa, conta a historinha, ó, tô discutindo intervalo entre jornais, gente, 3 linhas, tá? Não escrevam recurso de revista prolixo, isso te atrapalha no Tribunal Superior do Trabalho, tá? 3 linhas, tô discutindo intervalo entre jornada, né, o reclamante, no caso, o Tribunal Regional do Trabalho indeferiu o pedido, manteve a sentença, porque eu não comprovei a incorreção do intervalo entre a jornada, ônus que, segundo entendeu, competia a mim, reclamante. Ocorre que a reclamada não juntou os controles de ponto, ou juntou os controles de ponto, e neles não continha a pré-assinalação do intervalo, que desloca o encargo para a reclamada. Opus embargo de declaração para o Tribunal Regional do Trabalho se manifestar em relação a esse aspecto fático. 2 pontos. Transcrição do acordo, a transcrição da petição dos embargos de declaração. Tá? Só que antes de transcrever a petição de embargo de declaração, eu vou ter que inverter um pouco a ordem da aula para ficar numa ordem mais lógica do recurso de revista. Isso é importante, fazer um recurso de revista na ordem lógica. Então, depois de dizer que o Tribunal Regional do Trabalho examinou a questão e atribuiu ao reclamante o encargo de comprovar o intervalo, o que eu faria se eu fosse advogado? Realmente, 2 pontos. Transcrição do acórdão principal. Isso é requisito para preliminar de nulidade por negativa de prestação
jurisdicional. Ah, mas isso não está no artigo 896, parágrafo 1º A, primeiro A, inciso 4 da CLT, que diz, olha, deixa eu ver se está dando para ler aqui, gente. Qual que é o encargo da parte? Segundo o artigo 896, parágrafo 1º A, inciso 4, transcrever no recurso de revista o trecho dos embargos de declaração e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido. Veja que tá pequenininho, né, gente? Tá uma miséria isso aí. Depois eu vou tentar jogar no Word aqui para ficar mais fácil para a gente ler. Senão não vai dar. Veja que o artigo 896, parágrafo 1º A, inciso 4 da CLT, não traz. Agora ficou enorme, né? Agora ficou uma beleza. Deixa eu colocar do tamanho também normal aqui. Segoy, que é a fonte que eu uso lá na aula de tipografia jurídica, uma fonte excepcional. Recomendo o senhor fazer o seu recurso de revista com essa fonte, ou com a Open Sans mesmo, que também é muito boa. Aqui a gente vai dar aula de nulidade, ensina um pouco sobre tipografia, cada coisa é uma coisa. Veja aqui o que diz o artigo 896, parágrafo 1º A, inciso 4. Transcrição do trecho dos embargos de declaração e do acórdão que rejeitou os embargos de declaração. Tem acórdão principal que julgou o recurso ordinário aí? Não tem. É obrigatório transcrever? É. Por que é obrigatório? Porque quantas vezes a gente vê o Tribunal Superior do Trabalho rejeitar a preliminar de nulidade negativa de prestação judicional porque a matéria já havia sido enfrentada lá no acórdão que examinou o recurso ordinário ou o agravo de petição. Então é uma peça obrigatória ser transcrito. Ah, mas eu transcrevi lá na frente quando eu fui discutir a matéria de fundo. Gente, transcreva na petição, na preliminar de nulidade. Então, primeira coisa, contar uma historinha de 2, 3 linhas, dar 2 pontos, mostrar onde foi a análise no acórdão principal, transcrevendo em formato de transcrição. Lá no curso a gente fala sobre isso, inclusive mostra a utilização de uma outra fonte para deixar claro o recurso, para deixar muito claro que se trata de uma transcrição. Fechou a transcrição, começa a contar a historinha do Zé Deza. Olha a sequência. Fechei a transcrição. Ocorre que o Tribunal Regional do Trabalho não se manifestou quanto à alegação veiculada no recurso ordinário de que a reclamada não havia juntado os controles de ponto. A Adriana está perguntando aqui qual o nome tipografia. É uma aula que tem lá no curso, Adriana, que a gente fala de tipografia jurídica. O que é tipografia jurídica? É a fonte que se utiliza, é a formatação do seu recurso de revista, importantíssimo para que o seu recurso seja bem analisado no Tribunal Superior do Trabalho. Então eu gosto muito dessa fonte aqui, ó, chamada Segoy UI. Eu vou colocar o nome dela aqui na tela, tá, gente? Usem essa fonte, ela é muito boa para se ler em tela. A leitura dela é agradável em tela, tá? Você pode usar. Ela é boa para se destacar. Quando você negrita, ela fica bonitinha, ó, fica bem negritadinha, tá? Recomendo que se utilize. Bom, voltando aqui. Aí você vem e diz, olha, opus embargos de declaração, suscitando ao Tribunal Regional do Trabalho que se manifestasse especificamente quanto a essa alegação de que não houve juntada de controle de ponto, ou que houve, mas que não havia pré-assinalação, porque isso deslocaria para a reclamada, e não para mim, reclamante, o encargo de comprovar a correção da fruição do intervalo entre a jornada. Realmente, 2 pontos, novamente, transcrição, recuo, uma fonte um pouquinho menor, tá? Eu podia até mostrar aqui, mas realmente não tem como. E vem e transcreve a petição dos embargos de declaração. Destaca nessa transcrição onde o senhor pediu essa manifestação do Tribunal Regional do Trabalho. Fecha a transcrição e conta de novo, isso é importantíssimo, tá? Porque com a transcrição do acórdão principal, da petição de embargo de declaração e do acórdão dos embargos de declaração que rejeitou, a gente cumpre o segundo dos 5 requisitos. Qual é o terceiro? O terceiro é contar para o TST qual foi a omissão. Não adianta. Fala, olha, eu pus embargo de declaração suscitando as seguintes questões. 2 pontos. Transcreve Zé desse. Só isso não serve. Só isso não serve. Você tem que abrir de novo um texto seu, do advogado, do recurso, e dizer, olha, veja em cima, porque aquilo lá em cima é só para eu verificar da sua argumentação se aquilo que você está dizendo que foi omisso realmente foi objeto dos embargos. Não serve para eu ler e extrair dali, porque não cabe ao TST ler a sua petição de embargo de declaração
E concluir o que analisou e o que analisou. Olha em cima, opus embargo de declaração, pediu um monte de coisa aí. E o tribunal não se manifestou. Que coisa? Tem que dizer. Então, ó, seguindo a sequência, fechou a transcrição dos embargos de declaração, diga, olha, veja aí em cima, conforme comprovado, que eu suscitei ao Tribunal Regional do Trabalho que se manifestasse expressamente quanto à minha alegação veiculada no recurso de revista, no recurso ordinário de que não houve juntada dos controles de ponto. Esse é o terceiro requisito. Tá? Qual é o quarto requisito? Mostrar onde está o seu prejuízo processual. E qual é o prejuízo processual em razão da ausência de manifestação do Tribunal Regional do Trabalho? Súmula 126 do TST, então diga, olha, sem esse elemento fático, a minha alegação lá na matéria de fundo, de que não houve juntada dos controles de ponto, esbarraria na súmula 126. Por isso me causou um prejuízo processual. Só que a demonstração de prejuízo processual não para aí. É preciso que o senhor demonstre, ou pelo menos que alegue, onde, se considerado verdadeiro aquele fato em abstrato, ou seja, se partindo da premissa de que é verdade, que a reclamada não juntou os controles de ponto, isso alteraria o resultado da questão? Sim ou não? Alteraria. Agora fechamos aqui então o quarto requisito, dos 5. Olha que o senhor já tem praticamente uma petição inteira de preliminar de nulidade por negativo de prestação jurisdicional. Tá? Agora vamos a um exemplo de questão que não seria relevante. O senhor está advogando pela reclamada e a tese que o senhor quer defender no recurso de revista é que o Tribunal Regional do Trabalho não se manifestou especificamente em relação à sua alegação de que o reclamante optou por não ter a carteira de trabalho assinada porque ele recebia benefício assistencial do governo. Olha que beleza de alegação. Me desculpe, não muda nada no reconhecimento de vínculo. O reclamante não tem opção de não ter a sua carteira de trabalho assinada. Ou seja, isso é um aspecto fático absolutamente irrelevante. Então, é um dos requisitos que está dentro do quarto, ele se desdobra em dois. Primeiro, mostrar ali que o seu recurso esbarraria na súmula 126. E segundo, mostrar que esse aspecto fático que foi omisso no Tribunal Regional do Trabalho, cuja omissão se operou no Tribunal Regional do Trabalho, é essencial ao exame da matéria de fundo e tem a capacidade, se considerado verdadeiro em abstrato, de alterar o resultado do julgado. Tá? Ou, pelo menos, de forçar o Tribunal Superior do Trabalho a emitir ali uma tese jurídica em cima da questão que o senhor, de repente, vai levar para frente. Tá? Edivan, não duvida não, viu, Edivan? Tem muita alegação desse naipe lá que a gente vê e é o que eu falo. O ministro Breno Medeiros, né, aproveitar que ele não está vendo a live, falar mal dele, não, falar bem, a gente só fala bem. Ele não gosta de adjetivar as questões. Então, ele entende o seguinte, por mais que a argumentação da parte já esteja superada ali por jurisprudência, ele não gosta, não vai pegar a decisão do ministro Breno Medeiros adjetivando. Ou dizendo, essa argumentação aqui é risível, essa argumentação é... Não, ele vai dizer, olha, isso aqui não tem um condão de alterar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Ponto. Tá? Então, por mais que seja, às vezes, né, a argumentação você vê que, poxa, isso aqui é muito superado, isso aqui é uma coisa muito já batida, a gente vai lá e responde. Simplesmente que aquilo não alteraria. Tá? Então, quarto requisito já foi. Qual é o quinto? Esse é fácil. Súmula 459 do Tribunal Superior do Trabalho, antigo OJ, se não me engano, 115, né? Acho que esse verbete foi promovido, né? A súmula em 2014, 2015, me lembro bem. Mas ele era uma OJ já, um entendimento bem antigo. O que diz a súmula? Deixa eu ver se está dando para enxergar aí. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Aumentar, não, 50% acho que ficou muito. Aí fica fora da tela. 45. Agora ficou bacana. Quase bacana, né? Acho que ainda está um pouquinho fora. 43%. Que é assim, a gente vai fazendo um leilão de porcentos. Pronto. Acho que agora ficou bom. Tá meio estranho, mas dá para ler. O conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de nulidade por negativo de prestação jurisdicional, supõe, onde vê supõe, gente, exige, tá? Esse supõe aqui, não se deixe enganar por ele. Ele diz que exige que a parte aponte violação do artigo 832 da CLT, do artigo 489 do CPC de 2015 ou 458
do CPC de 73 ou do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Muito bem. Esse é o quinto e último requisito sem o qual o Tribunal Superior do Trabalho sequer analisa o seu recurso quanto à nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Ah, você fala assim, mas isso aí é banal, isso aí não acontece. Gente, o que eu pego de recurso de revista que traz só o artigo 5º, inciso 55, 54, ou só o artigo 897A, que fala dos embargos de declaração, ou do próprio 1026, que fala dos embargos de declaração no CPC, e nenhum desses, a gente vê muito isso de advogado que atua lá na justiça comum, né? Porque no RESP cabe aí por violação do artigo que trata dos embargos de declaração do CPC. Na Justiça do Trabalho, não, gente. Só um desses 3 artigos. Vou colocar na tela de novo. 832 da CLT, memorize. 489 do CPC de 2015, não vou nem falar do 73, porque já não se aplica mais. E 93, inciso 9 da Constituição Federal. O que eu indico lá no curso? Ó, eu praticamente entregando o curso de graça aqui para todo mundo em relação a essa aula. A diferença é que lá a gente mostra na prática também. O que eu indico? Que o modelo aí que o senhor usa no escritório contenha só o artigo 93, inciso 9. Não coloca os outros, não. Por quê? O artigo 3, inciso 9, ele viabiliza o conhecimento do recurso de revista na fase de conhecimento, na fase de execução, por conta do artigo 896, parágrafo 2º da CLT, no rito sumaríssimo, por conta do artigo 896, parágrafo 9º da CLT. Então, ele viabiliza o recurso de revista em qualquer situação por nulidade, por negativo de prestação jurisdicional, independentemente da fase, do rito. Mas por que eu não posso colocar os outros? Primeiro, eu tenho que apontar os 3? Não, é só um deles, tá? Só aponta um deles, não precisa apontar os 3. Se quiser apontar os 3, aponta, mas não precisa, tá? O 93, inciso 9, resolve sozinho a questão. E não corre o risco de um desavisado pegar lá o seu modelo no escritório, um estagiário, enfim, alguém que está redigindo lá o recurso de revista no seu escritório, pegar e tirar o artigo 93, inciso 9, e deixar só o artigo 832 ou só o artigo 489 e ser procedimento sumaríssimo. Já peguei muito recurso de revista que trazia só dispositivo infraconstitucional em sede de rito sumaríssimo, que o acórdão regional realmente era nulo, flagrantemente nulo, que a gente não pôde fazer nada, porque o recurso não se viabilizou em razão de óbice processual. Então coloque ali só o inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal, não esqueça o inciso e não erre o inciso. Também já vi artigo 93 da Constituição Federal, sem indicar o inciso 9, aí incide o seu recurso de revista na súmula 221 do TST. Já vi o advogado errar na digitação, gente, colocar inciso 11. Em vez de colocar IX, coloca XI. Ou esquecer o I, deixar só o X, não. Ah, mas isso é maldade do TST, não. Gente, óbice processual não é maldade do TST, tá? O senhor tem que pensar o seguinte, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Imagine-se na condição de parte recorrida. Um recurso da parte recorrente está lá com defeito técnico. O senhor foi lá, inclusive invocou isso em contrarrazões. Falei isso numa live de contrarrazões esses dias. E aí vai lá o TST e conhece do recurso. O senhor tem que pensar o seguinte: do mesmo jeito que a parte recorrente tem o direito de ter o recurso de revista conhecido quando ele está perfeitamente veiculado, a parte recorrida tem o direito de que o recurso não seja conhecido, se ele ostentar um defeito técnico, um direito de ser mantida uma decisão regional, inclusive contra a jurisprudência do TST, se o recurso da parte adversa não estiver corretamente redigido. Então é muito importante para o senhor saber a técnica do recurso de revista, não só como parte recorrente, mas eu diria que é mais importante o senhor saber como parte recorrida. Por quê? O senhor pega ali o recurso de revista da parte adversa, o senhor como parte recorrida, olha ali, ó, conhece toda a técnica do recurso de revista. Ele tem defeito aqui, tem defeito aqui, tem defeito aqui, tem defeito aqui. Vou arguir uma preliminar de não conhecimento em contrarrazões. Vou forçar o Tribunal Superior do Trabalho a examinar especificamente essa questão, porque eu sei que o recurso de revista não passa. Então é a sua forma de ganhar o processo no erro do outro advogado que não conhece a técnica. E é um direito
da parte que você representa de ter o acordo do Tribunal Regional do Trabalho mantido em razão de o recurso de revista da outra parte não estar devidamente adequado. Tá? Então, esses são 5 requisitos. A partir desses 5 requisitos cumulativos, se atendidos pela parte recorrente, é que o Tribunal Superior do Trabalho vai chegar e dizer, olha, aqui houve a nulidade, ou seja, aqui havia um aspecto fático relevante à solução da controvérsia que não foi objeto do acordo no Tribunal Regional do Trabalho e por não ter sido objeto do acordo no Tribunal Regional do Trabalho, em que pese suscitada essa questão nos embargos de declaração, estou declarando nula a decisão por negativa de prestação jurisdicional. Só para fechar aqui, qual é a transcendência que incide na preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional? E eu preciso arguir isso, por que eu não falei de transcendência aqui? Hora nenhuma. Primeiro, não precisa suscitar transcendência no recurso de revista. Posso fazer? Pode, mas não gaste mais do que 2 linhas. O recurso ostenta transcendência, já vi em negativa. O Tribunal Superior do Trabalho da transcendência jurídica, porque entende que essa questão é relevante, é critério da turma. Na 5ª turma, por exemplo, a gente dá transcendência política, porque tem um precedente do Supremo Tribunal Federal de natureza vinculante que diz que o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal obriga o magistrado a fundamentar a sua decisão, Supremo decidindo óbvio, mas o fato é que uma decisão que não se manifesta contraria esse precedente, em contrariando ali, caracteriza a transcendência política. Então o senhor pode alegar ali, transcendência política, porque contraria precedente de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu colocar o precedente aqui, acho que eu tenho ele por aqui. Não sei, esse material aqui, gente, foi de um curso de admissibilidade que eu dei lá no Tribunal Regional do Trabalho, então eu acho que eu tirei a transcendência dele, porque no TRT eles não fazem análise de transcendência, né? Então, por conta disso, é que eu acho que eu tirei isso do material. Tá, mas eu lembro de estar aqui. Ah, tá aqui, ó. Achei. Acabei não tirando. É o RE 791-292, no qual o Supremo fixou a seguinte tese de natureza vinculante, acredite, que o Supremo teve que falar isso, que o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, exige que o acordo ou a decisão sejam fundamentados. Gente, pelo amor de Deus, né? O Supremo tem que chegar e falar isso. Mas é o que eu falo, o óbvio é para os gênios. Tá? Então o Supremo teve que chegar e dizer o óbvio. Né? Então pode arguir ali a transcendência jurídica, porque é matéria relevante do ponto de vista jurídico, tem turma que reconhece. A transcendência política, porque a contrariedade é um precedente de natureza vinculante do Supremo. Tá? Pode alegar, não precisa, mas pode alegar a transcendência. Ou então falar assim, olha, a matéria de fundo que está sendo veiculada ostenta transcendência econômica, o valor da causa é 2 milhões de reais. Chama a atenção da gente como assessor quando está lendo. Tá? A gente olha, opa, essa aqui é uma causa grande, né? Não que as causas pequenas tenham menos importância, mas do ponto de vista econômico, pode ser que alguma turma conheça do seu recurso de revista ou pelo menos examine, ultrapassando o requisito da transcendência, em razão de o valor da causa ser alto. Tá? Isso é importantíssimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, eu só esqueci de falar para vocês que eu não consigo olhar a caixinha de perguntas aqui nessa live. Então tem que mandar aqui no chat mesmo, tá? No comentário aí. Aqui na caixinha de perguntas eu não consigo acessar aqui desse sistema que eu utilizo, um pouco mais tecnológico, colocando imagens aqui na tela. Então eu não consigo mandar qualquer pergunta, pode mandar aí no chat mesmo. Tá? Então, gente, isso aqui foi praticamente uma aula completa, só não mostrei na prática aqui, né, um exemplo de nulidade por negativo de prestação jurisdicional, mas o senhor atendendo a esses 5 requisitos cumulativos, o seu recurso de revista nunca vai encontrar óbice em nenhuma das 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então essa foi a live surpresa de hoje, acho que ela ficou bem didática, essa aqui eu vou replicar lá no post depois. Tá? Vou dar uma mexida nela aqui, uma editada para ficar um pouco mais rápida e coloco lá no post depois. Queria agradecer aí a todo mundo que acompanhou essa live, que está deixando de ser live surpresa, né? Tá ficando meio perene, todo dia no final da tarde, aí, no início da noite eu entro aqui e falo alguma coisa. Espero que tenha sido útil para todo mundo. Tá? O meu muito obrigado. Ó, tem pergunta, então pergunta a gente fala. Para mim as decisões monocráticas se tornaram um desafogamento do judiciário mais prejudicial. Essa é uma visão que algumas pessoas têm, doutor Marcos, de que as decisões monocráticas
Só para falar onde é que começou isso, isso começou mesmo, assim, mesmo no STJ, tá? Já vou responder a pergunta do Divan também, mas isso começou mesmo no STJ, muita decisão unipessoal, né, muita decisão monocrática, e aí depois no TST, com as decisões de intranscendência, isso meio que pegou de fato, e aí eles estão replicando, mas o que acontece? O relator, quando decide, quando dá uma decisão unipessoal, uma decisão monocrática, ele está agindo ali por delegação do colegiado. Então cabe a interposição do agravo. Aí fala assim, mas o agravo tem multa, né? Então tem essa questão, tem que verificar ali a viabilidade de interpor um agravo, a possibilidade de êxito. Isso é toda análise de risco que o senhor advogado tem condições de fazer. Mas, na verdade, a decisão monocrática, gente, hoje a gente recebe lá todo dia sem processos. Todo dia o ministro tem que analisar e liberar sem processos, só para empatar. Só para o acervo dele não aumentar. Agora o senhor imagina a gente submeter decisões dos 100 processos que chegam todos os dias ao gabinete em decisões colegiadas. Isso é até antieconômico, a maioria das questões já foram decididas, tá? Então, na verdade, a decisão monocrática ela vem como um instrumento aí de efetividade da entrega da prestação jurisdicional. Tem os seus defeitos? Tem os seus defeitos. É para isso que serve o agravo. E é para isso que tem um curso de agravo que a gente vai lançar aí nos próximos dias. Já está em fase final aí de edição. Quem comprou o nosso recurso de revista nas primeiras semanas já levou de graça esse curso e ele vai ser aberto o carrinho depois aí para a gente falar desse curso que é tão importante. O Divan pergunta aqui, tem que ser preliminar mesmo? Se abrir um tópico no mérito está errado? Não está errado. Mas a gente ensina o que tecnicamente é melhor. Eu falo assim, olha, o advogado ele tem esse direito, né, de cometer esses pequenos, desculpa aí, Divan, deslizes técnicos, né, colocar lá no mérito. Então, eu já vi isso, gente, não façam isso no recurso de revista. Eu olho e falo assim, gente, eu não posso fazer nada, mas, né, dá vontade de puxar a orelhinha do advogado, mas não pode fazer isso. Ele vem lá, horas extras, intervalo da jornada, horas in itinere, pá. No quinto tema ele me coloca nulidade por negativo de prestação adicional. Oi, que isso? É como se você estivesse assistindo um filme lá, começasse pelo meio, não estivesse entendendo nada. Que diabo de filme que é esse? E aí vem lá e o começo do filme vem no final. Não sei que seja, né, a intenção ali do diretor. Mas normalmente, gente, a gente segue uma técnica, né? E a técnica é preliminares, depois prejudiciais. Então, preliminar de nulidade. Sabia que até as preliminares de nulidade têm uma ordem específica? Às vezes chega lá o pobre do assistente, do assessor, Pedro, desesperado. Pedro, o que eu faço aqui? Tem 6 preliminares. Qual eu examino primeiro? Fala assim, é que anular o processo na fase mais inicial dele. Quer um exemplo? Preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa, indeferimento de testemunha, de pergunta à testemunha, ou contradita de testemunha. Depois vem uma preliminar de nulidade por negativo de prestação jurisdicional. Qual eu examino primeiro? Qual? A que anular o processo na fase mais anterior dele, na fase mais inicial, digamos assim. Se eu acolher uma preliminar de nulidade por negativo de prestação jurisdicional, o que eu vou anular? O acordo no desembargo de declaração. Se eu acolher uma preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa, o que eu vou anular? A instrução processual. O processo volta lá para a vara. Então eu analiso primeiro a preliminar de cerceamento. Se superada, aí eu analiso a nulidade por negativo de prestação jurisdicional. Por quê? Vamos imaginar que ali a decisão não tenha se utilizado da melhor técnica, ou seja, tenha analisado primeiro, a não ser que a nulidade por negativa de prestação jurisdicional envolva a própria nulidade por cerceamento de defesa. Olha, eu suscitei cerceamento de defesa, o Tribunal Regional do Trabalho não examinou. Aí tudo bem. Mas se não for, vamos imaginar que eu analiso a preliminar de nulidade por negativo de prestação jurisdicional, anula a decisão regional, manda voltar ao TST, e aí volta lá, o TRT se manifesta e tal, e aí chega lá no TST de novo, o que a gente vai fazer? Analisar aquela preliminar que ficou prejudicada, de cerceamento de direito de defesa. Aí vai, anula o processo, manda reabrir a instrução. Aquela volta do processo para o TRT não serviu para nada, foi só para atrasar o processo. Então tem uma ordem. E se o senhor puder, no recurso de revista, já vou responder o doutor Marcos aqui, se o senhor puder, no recurso de revista, seguir essa ordem, o senhor já mostra lá, o senhor está mostrando, esbanjando técnica. E não tem nada mais belo no mundo jurídico do que um advogado esbanjando técnica. Me desculpe.
É bonito de ver um advogado que veicula bem o recurso de revista, dá gosto de ler. É muito bacana de ver um advogado que sobe da tribuna e sustenta no ponto e que muda a decisão de ministro. É muito bacana, todo mundo gosta, até os ministros. Porque é o advogado fazendo seu papel. Essencial à administração da justiça. Vamos lá. Doutor Marcos, outra coisa é a famosa súmula 126 sobre o artigo 62. Muita gente aplica mal. Nossa, porque eu devolvo de processo todo dia. Quando eu não devolvo, falo, não, aqui a súmula 126 está, ó. Beleza. O ministro vem e fala assim, não é súmula 126. Questão é jurídica. Então até a gente que ensina aqui sofre por conta da súmula 126, tá? É um sofrimento. Mas, doutor Marcos, quem dá aula de recurso de revista no nosso curso é o ministro Breno Medeiros. Recomendo ver a aula dele lá. Muito boa. Mas, assim, vou dar um spoilerzinho do pouco que eu sei. Não se compara à aula de Sua Excelência o Ministro. Mas a súmula 126, doutor Marcos, não depende do TRT, não depende do despacho de admissibilidade, não depende da turma do TST, depende do senhor advogado. Ah, mas isso aí que tá falando tá no mundo da lua, mundo de Bob. Não, não é. Quer um exemplo? O reclamante, ele é gerente geral de agência. Gerente geral de agência. De banco. Ou seja, ele está lascado, né? Porque tem a súmula 287. E aí já há uma presunção de que ele exerce sim um cargo de gestão e de que não tem direito às horas extras. Só que o Tribunal Regional do Trabalho registra lá que ele tinha jornada controlada, por exemplo, que algumas turmas consideram para afastar a aplicação do artigo 62 da CLT. Só que o Tribunal Regional do Trabalho vem e enquadra o reclamante na súmula, no artigo 62, ou seja, indefere as horas extras, mas registra lá esse fato. E diz que esse fato é irrelevante porque ele tinha poderes de mando de gestão. Como que o senhor não esbarra na súmula 126? Advogue com o mesmo elemento fático que está descrito no acordo regional. Nunca se insurja no recurso de revista contra o elemento fático, a não ser que o senhor venha aí justamente na preliminar de nulidade por negativo de prestação judicional. Parta do mesmo elemento fático. Diga no recurso de revista, olha, realmente, ele detinha aqueles poderes, aquelas atribuições que o regional considerou como de encargo de gestão, e o senhor pode até argumentar com as mesmas atribuições e dizer que, na verdade, não caracterizam ali o conceito jurídico, né, de poderes de mando de gestão, e vem com esse fato. Diz, olha, inclusive o Tribunal Regional do Trabalho consignou que a jornada do reclamante, apesar de gerente geral da agência, era fiscalizada. Havia até registro de ponto, coisa maluca, né? Mas vamos imaginar que houvesse. O senhor está advogando com o mesmo elemento fático do acordo regional, ou seja, havia controle de ponto, apesar dos poderes de mando e gestão, e esse controle de ponto por si só já é suficiente para enquadrar, para excluir o enquadramento no inciso 2 do artigo 62, ou seja, o senhor advogou com o mesmo elemento fático. O TST vai ter que emitir tese, ele não pode aplicar a súmula 126 e se aplicar, está mal aplicada. Ah, mas o TST aplica mal do mesmo jeito. Não se preocupe com isso, faça a sua parte. Faça a sua parte. Se houver erro de julgamento do TST, aí é outra coisa, tá? Essa é a dica aí, doutor Marcos. Mas lá no nosso curso, quem ensina isso com muito mais propriedade do que eu é o ministro Breno Medeiros, que fala de súmula 126, e ele tem ganhado algumas coisinhas lá de súmula 126 na SDI1 do TST, que é o órgão uniformizador interno, inclusive em relação à aplicação desse verbete, tá? Então, não havendo aqui mais perguntas, acho que a gente já esgotou a pauta, né? Deixar os senhores descansarem aí. Meu, muito obrigado. Tento voltar amanhã, se conseguir, com outra live aí ou com mais conteúdo aqui para os senhores. Meu, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.